gostaria de agradecer a presença de quem está aí, depois nós vamos ver quantos entraram. Nós temos um público que é de especialização, temos um público que é de graduação já em processo penal 2, temos alguns que já são mestres, nós temos aqui 2 mestres aqui que se acabaram de defender sua dissertação de mestrado na área de penal, processo penal. Então, gostaria muito de agradecer a presença de vocês e apresentar a nossa convidada para esse início desse curso, professora Flaviane Barros. A professora, devo dizer que, para a minha turma de processo penal que está aí, eu já expliquei que você é a mega super blaster, como diziam os meninos, processualista penal. Muito feliz que ela dê essa aula aqui para nós. A professora Flaviane, professora pós-doutora pela Universidade de Roma, e, como eu falei, é uma pensadora, uma processualista penal de primeiríssima linha, aqui como na Europa, sempre atenta, sempre ligada a tudo que possa trazer o nosso processo penal, tirá-lo dessa lama inquisitorial e trazê-lo cada vez mais para um processo penal democrático, como pensar o processo penal de uma forma que é isso que o nosso curso, né, faz, tanto especialização quanto graduação, pensar de uma forma mais democrática, mas com maior empatia pelo ser humano, que não seja somente uma máquina de moer gente, para usar a expressão do Darcy Ribeiro, mas que também seja um processo penal colocado no seu devido lugar, que é um processo penal que se constrói na democracia, não um instrumento de opressão, um instrumento de controle social, ou um instrumento midiático do espetáculo inquisitorial, né, que a gente assistia na Idade Média e que hoje a gente assiste nas nossas fogueiras eletrônicas da televisão. Sobretudo no que a gente chama do processo penal cautelar, que cada dia, né, o Jornal Nacional se tornou um grande desfile, um grande auto de fé de todos que vão presos, sofrem busca e apreensão e por aí vai. Eu não vou mais me alongar, porque eu quero muito ver a professora Flaviane. E aí, ela hoje, né, nessa aula inaugural nossa, do processo penal, da especialização de processo penal, ela vai tratar justamente do processo penal cautelar dentro do nosso marco, que é a democracia, e, no caso, a Constituição Brasileira de 88, que ainda não foi efetivada, nós ainda temos muitas e muitas questões a resolver. Professora Flaviane, a palavra é sua. Bom dia a todos, bom dia a todas, e um abraço, né, virtual à professora Vitória, uma querida professora a quem eu agradeço muito a iniciativa do convite. Brinquei com ela que eu falei assim, eu nunca tinha visto um cartaz de processo penal com 2 mulheres, eu nunca tenho muitas situações assim, normalmente nós somos pinçadas, né? Então, uma fala em cada painel e nunca nós todas ficamos juntas, apesar de nós todas nos conhecermos, sermos poucas, mas nos conhecermos, né? Então, é um prazer enorme estar aqui. Eu vou falar só um pouquinho, né, para vocês de onde que eu parto e da minha história, para acho que contextualizar assim o que é o meu lugar de fala, antes de entrar propriamente naquilo que eu escolhi para conversar com vocês todas aqui. Eu sou a professora Vitória falou, né, que eu fiz o pós-doutorado em Roma, numa época em que se estava trabalhando a emergência penal no âmbito do terrorismo. E o impacto disso no processo cautelar, no processo penal cautelar, ele é muito maior do que no restante.
não é que não impacta os outros também, mas é que ele é muito mais aflitivo para o processo penal cautelar, até porque foi a época em que se discutia a possibilidade de intervenção compulsória para retirada de sangue, possibilidade de tortura, né, para descobrir onde seria o evento terrorista. Então, assim, acho que é bom a gente contextualizar isso, porque o 11 de setembro, né, foi semana passada, e então nós temos 20 anos, 20 não, né, 10 anos desse grande marco na nossa vida, né, e eu acho que ele é muito importante para todos nós entendermos, inclusive, o contexto da emergência atual. Eu sou pesquisadora de produtividade. Aí depois que eu voltei, com muito custo, né, porque não é fácil, depois de muitas tentativas fracassadas, eu brinco com todo mundo que fica assim, eu vou mandar um projeto para o CNPq, para a CAPES, eu falo assim, o não eu já tenho, o máximo que vai acontecer é eu ganhar um sim, então vamos fazer, né? Então, eu depois de várias tentativas, eu consegui ser pesquisadora de produtividade do CNPq na área de processo penal, e eu tenho já 3 ciclos de pesquisa e todos eles no processo penal cautelar. Atualmente eu estou estudando a questão da estética do processo penal cautelar, que é uma relação importante com aquilo que a gente vai falar aqui hoje. Então, eu queria só contextualizar para a gente pensar um pouquinho mais em como é que nós vamos lidar com isso. Então, eu vou... Agora, a minha ideia é falar um pouquinho para você sobre qual a necessidade de mudança que a gente precisa, né? Em que parâmetros eu vou fazer isso, mas eu queria primeiro deixar contextualizado para vocês o seguinte. Eu sou de um programa de pós-graduação, eu me doutorei nele e hoje tem quase 20 anos que eu sou professora do corpo permanente do programa da PUC de Minas. E a gente tem uma linha de pesquisa especificamente sobre processo, mas a gente trabalha com o conceito de processo um pouco diferente ou de uma forma que de alguma discorda um pouco dos elementos da existência de uma teoria geral do processo no âmbito que foi constituído pela Escola Paulista de Processo, naquela noção de jurisdição, ação e processo, mas que também não entende de outra forma que eu tenho duas teorias, que eu tenho uma teoria para o processo civil e para o processo penal, onde nada se conversa, porque há um lugar onde todos os processos na minha pesquisa conversam, que é justamente por isso que é o marco teórico da minha pesquisa, que é a ideia de um modelo constitucional de processo. É claro que para nós, do processo penal, a presunção de inocência é um princípio básico e que hermeneuticamente ele interfere na compreensão dos princípios gerais, como contraditório, a ideia da fundamentação da decisão, da imparcialidade, da ampla defesa. Mas isso não faz a gente não ter uma estrutura, né, que é uma base principiológica uníssona, que está na Constituição, que serve para todo e qualquer processo. E aí eu nem estou falando de processo só jurisdicional, estou falando também do processo legislativo, do processo administrativo sancionador, que cada dia mais está coaptando e sobrepondo ao processo penal, não é? Que eu acho que é uma coisa que as pessoas ainda não se deram conta de uma forma mais incisiva de quanto nós estamos sobrepondo e criando um bis in idem entre esses duas estruturas processuais, né? Mas, então, para mim, todos os microsistemas processuais, e o processo penal é um, eles se articulam a partir desses 4 princípios reitores que, para mim, servem para qualquer processo. Uma noção de contraditório, mas que não é uma noção de contraditório como ação e reação. Eu acho que é importante, na especialização, falar um pouquinho mais para você sobre isso, ou seja, eu preciso repensar essa ideia de processo que simplesmente repete uma estrutura que vem lá da escola de Bolonha, da tradição romano-germânica, que é um contraditório como uma luta.
né, como uma luta entre as partes. Eu não vejo contraditório assim, até porque um contraditório numa estrutura democrática, ele tem que ser algo diferente. Então, para mim, eu falo que eu tenho uma grande vantagem, porque eu tive um grande professor que foi o meu maestro no processo penal, no processo civil, que é o professor Haroldo Plínio Gonçalves, que tem uma obra maravilhosa, que é Técnica Processual e Teoria do Processo, que é um livrinho, sim, parece simples, mas que traz toda uma contribuição de uma releitura de uma teoria italiana, que é do professor Hélio Fazzolari, mas que traz ela para o bojo da nossa Constituição, no momento em que a gente tentava justamente fazer isso, constitucionalizar o processo, né? Que é pós-Constituição de 88. Então, eu parto do princípio que, para mim, o processo é uma construção o contraditório, é uma construção participada da decisão. E, por isso, a noção de contraditório como influência e não surpresa, que é algo a mais ainda do que esse conceito, faz com que o contraditório seja muito mais forte. Né? É um contraditório verdadeiro, no sentido de que as partes precisam participar da decisão e muito mais democrático, e que eles precisam, inclusive, influenciar previamente. Né? A mesma coisa é a ideia de ampla argumentação, para equalizar as partes. Porque a gente fica falando o tempo inteiro em ampla defesa, e deixa a acusação como se ela fosse algo, e não em iguais possibilidades, mas algo mais alto, com mais poder. Então, a ideia de da ampla possibilidade das partes se argumentarem, ela é muito mais própria de uma noção de acusatoriedade que a gente coloca em iguais possibilidades o Ministério Público e a defesa no processo penal. E a ideia de imparcialidade e fundamentação da decisão. Eu queria só dar uma notícia pelo seguinte. Em 2003, eu defendi a minha tese de doutorado. Eu e a Vicky tivemos na banca os mesmos membros da banca, né? Um deles é o professor Jacinto Coutinho. E assim, o meu trabalho inicial era sobre a vítima, justamente porque quando se discute a vítima, eu acho que é importante as pessoas entenderem que ninguém quer tirar direitos do acusado. A gente só quer inserir mais um sujeito com iguais direitos e iguais possibilidades. Por quê? Porque ele é um sujeito afetado pela decisão. É o corpo da vítima, é a história da vítima que é reconstruída no processo penal. Então, quando a gente fala de uma empatia, como a Vicky falou, do ser humano, eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Eu falo isso com os meus alunos de graduação na primeira aula. Gente, processo penal corre sangue nos autos, só que ninguém enxerga ele. Por quê? Porque vocês vão ser treinados por nós a não ver o sangue, não ver a dor, não ver a violência. Né? A gente racionaliza isso porque nós, operadores do direito, se não fizermos isso, a gente vai enlouquecer. Porque é muita força violenta. Né? E é por isso que a gente tem que parar para pensar o quanto que a gente nega não ver a vítima, não enxergá-la no processo penal. Né? Então, é muito claro, muitas vezes eu leio trabalhos de pessoas que atuam no Ministério Público e percebo isso. Qual a resistência do Ministério Público, inclusive, em fomentar a participação da vítima, que não lhe interessa, não é? Por quê? Porque é muita dor que está ali, mas também às vezes é a solução. Eu sou absolutamente a favor da justiça restaurativa. Tem vários alunos e alunas da pós-graduação e da graduação, do mestrado, escrevendo sobre isso como um lugar para a gente colocar essa empatia do ser humano dentro do processo penal, porque o processo penal vira lugar de gente. Não é? E não só disso tudo que a gente teorizou para conseguir. Então, assim, a gente não pode perder a humanidade do processo e a ideia de que o processo, como outras ferramentas que a gente criou
né, o ser humano criou, a humanidade criou, elas são simplesmente uma forma de enganar a violência. Uma violência que é constitutiva da nossa própria sociedade. Então, não adianta você querer acabar com a violência, porque ela nunca vai acabar. O que eu preciso é enganá-la. Esse é um termo usado pelo meu supervisor de pós-doutorado, o professor Elidio Resta, da Universidade de Roma Tre, que já se aposentou, mas que me é muito caro nessa lógica que a gente precisa pensar, de uma fraternidade, mas é uma fraternidade para isso, para a gente achar o ser humano dentro das instituições jurídicas e que ele não seja ocultado por uma racionalidade absurda onde ninguém enxergue nada. Então, quando eu penso na ideia de estética hoje, é voltar para isso, é voltar para a cor da pessoa, para a roupa que o acusado está vestindo na audiência, para a organização do espaço, né? Do espaço, da organização espacial da sala de audiência, para a organização do tempo de fala das pessoas, né, de como as pessoas falam, para ver outras soluções nessa tentativa de falar o seguinte, a racionalidade pura, a filosofia do direito aplicada ao processo penal não nos levou a lugar nenhum. Então, vamos tentar aí colocar um choque estético nela para ver se a gente consegue chamar a atenção e se voltar estrategicamente à melhoria. Então, dentro dessas melhorias, eu acho que tem duas que a gente precisa falar. Eu e a professora Vitória fizemos parte de um grupo muito pequeno de professores que trabalharam nos últimos meses arduamente para tentar sugerir algumas melhorias na redação do Código de Processo, do projeto de Código de Processo Penal que está na Câmara dos Deputados. Para pelo menos colocar um rumo menos inquisitório nele. Então, eu acho que a mudança para uma lógica acusatória, ela precisa vir. E a gente está suficientemente, vamos dizer assim, formados, a comunidade, seja ela, me parece que uma comunidade relevante do Ministério Público, do Poder Judiciário, da própria polícia, que reconhece que o nosso sistema ele está tão caótico, que nós estamos secando gelo, que todo mundo quer algo para melhorar. Eu falo isso porque aqui no programa de pós-graduação, de 3 em 3 semestres, eu dou uma aula conjunta com o professor das ciências sociais, e tem muitas pessoas das ciências sociais que têm uma lógica diferente da que nós pensamos o direito e que não conseguiam entender o que é a diferença entre uma cultura inquisitória e uma cultura acusatória. E aí eu falo que um dos meus alunos na última disciplina era um delegado de polícia, e ele chegou e falou assim, eu não sei para que vocês querem mudar isso. Eu falei assim, no último dia de aula, no final do ano, lá na comemoração, ele falou assim, professora, eu acho que esse negócio de cultura acusatória é melhor para a polícia também. Eu falei assim, ganhei o semestre, falei com ele, por causa disso, porque nós estamos uma lógica fordista para o processo penal, né? Uma lógica de moer carne, é uma lógica onde você tem as instituições somente repetindo modelos, né? E o Sapori, que é esse professor, fala muito disso, dessa lógica que a gente perdeu. Então, que eu preciso de uma mudança cultural numa cultura acusatória. E aí, o lugar é da oralidade. E talvez, eu acho que a pós-graduação e a especialização e a graduação tem que se ligar a isso. Que os nossos modelos de ensinar as pessoas não ensinam as pessoas a falarem. Então, quando a gente fala em oralidade, seja o aluno ou o próprio advogado fala assim, mas eu não tenho uma capacidade
de oralidade, eu também não, eu vou falar, eu não sei fazer piada, eu não sei fazer brincadeira, eu não tenho aquela coisa, né, que alguns colegas meus têm, uma forma fantástica de pegar assim e entrar na conversa do outro e ganhar a argumentação. Mas não é isso que é oralidade para o processo penal. Então, assim, acho que a gente precisa, a oralidade efetiva, ela não é nem aquela situação pomposa daquele orador magnífico que nós já temos de alguns tribunais do júri, dentre advogados e promotores, e nem a oralidade capenga nossa, que é a audiência de instrução e julgamento, que não tem verdadeiramente natureza de oralidade. Tá? Aquilo ali, falar que a concentração de atos, a identidade física do juiz, a audiência única é uma oralidade? Não é. Quantos de vocês que já são profissionais fizeram uma audiência com alegações finais orais e sentença oral? Por isso, esse é o nosso problema. É que essas nossas mudanças que nós vivemos, ela não funcionou, não é? E hoje, o que a gente vive? Eu acho que no processo penal, especialmente no processo penal cautelar, a gente vive uma cautelaridade permanente e uma executoriedade provisória. Eu queria explicar isso, porque isso, para mim, é o ponto-chave em termos conceituais, teóricos da pesquisa que eu faço. Quer dizer o seguinte, tradicionalmente, desde Roma, nós dividimos o processo penal em 3 momentos. O processo penal cautelar, o processo penal de conhecimento e o processo penal de execução. Se você for estudar a tradição do estudo do processo, e seja processo civil ou processo penal, todo mundo sempre deu muito mais glamour, esforço teórico, dedicação ao processo de conhecimento, à ordinariedade, como diria o Ovídio Batista, que é, para mim, talvez um dos maiores processualistas brasileiros, tão esquecido, que eu tive assim, a honra de participar de algumas bancas com ele no final da vida dele, e eu falava, não, toda vez que eu venho aqui, professor, e ouço o senhor, eu nem quero falar depois, eu só queria vir aqui na banca para ouvir o que ele falava. Então, assim, isso é muito claro. É uma questão histórica, mas que hoje ela está evidenciada. A gente não tem espaço para a ordinariedade, para o processo de conhecimento no Brasil. A gente vive uma cautelaridade que começa lá antes da denúncia, na fase da investigação, né? Onde a pessoa já é presa, onde tem todos os meios cautelares, probatórios, todas as ações que afetam os direitos fundamentais, né, em termos incisivos, né, como a infiltração e interceptação telefônica, quebra de sigilos e etc. Mas isso vai se estendendo de uma forma tão permanente, né, por causa dessa lógica da emergência penal, que ela sobrepõe ao processo de conhecimento. Então, a Vitória estava falando aí, o processo penal do espetáculo. Hoje as pessoas, e isso é importante a gente entender, hoje as pessoas veem na TV assim, o fulano foi preso preventivamente. Para eles, ele não entende, ninguém entende que isso é um processo penal cautelar, que as pessoas nem entendem que a pessoa pode ser presa sem oferecimento da denúncia. Né? Aí depois chega, essa semana eu ouvi aí uma notícia aí do Rio, né? O governador foi denunciado. Então, ou seja, é o início do processo penal de conhecimento, mas ele tem muito menos valor no momento atual do que o processo penal cautelar, que foi a busca e apreensão, que foi toda ela mediaticamente feita sob a égide da presunção de inocência. Que some. Né? Então, acho que a gente vive uma cautelaridade permanente, porque ela se estabiliza no processo penal,
e se sobrepõe ao processo de conhecimento. E aí a gente tem essa tentativa que agora está menos, né? Mas ela continua aí a gente tem um red flag aí, que é uma bandeira mesmo vermelha chamando a atenção para isso, que é a questão da execução a partir da segunda instância, que vai fazer com que, então, a cautelaridade e a executoriedade se encontrem e que a gente não vai ter espaço nenhum para o processo de conhecimento sozinho. Ou seja, ele que é o processo mais garantidor, mais glamuroso, aquele que é o processo para definição da responsabilidade penal da pessoa, não é? Que tem que ter todas as garantias, ele fica submetido ao processo cautelar ou à execução, numa permanência e numa provisoriedade entre eles, que fazem com que esse paradoxo, né? Porque se você for pensar, as palavras que eu escolhi, elas são paradoxais. Cautelaridade permanente, cautelaridade é o contrário de permanência, e executoriedade tem que ser o contrário da provisoriedade. E a gente vive esse paradoxo, né? E esse paradoxo nosso impõe a nós a ausência do espaço do processo de conhecimento. E que é o processo onde eu vou ter o princípio acusatório, onde eu vou ter a oralidade plena, né? E eu vou ter a possibilidade da ampla argumentação das partes para chegar, então, à responsabilização penal, que é o que se espera dentro do Estado de Direito, né? Não vou nem falar democrático, em qualquer Estado de Direito, seja ele liberal, social, o que seja, ele precisaria desse espaço do processo de conhecimento. E aí, além desse problema que nós vivemos, né, eu tenho um problema mais sério no processo penal cautelar, que o Carnelú, a gente já ouvia isso desde lá do processo italiano, né, desde o século passado, já existem vários trabalhos antes, né, do início, do meio do século para frente, da Cenerentola del Processo, que é justamente eu tenho eu não consigo traduzir isso, porque eu nunca assisti, eu sou a única filha, mulher, então lá em casa nunca teve muito espaço para contos de fadas. Mas eu acho que esse é a gata borralheira, na tradução nossa, né? E aí cada um vai falar que é um nome diferente, que o processo penal sempre foi coaptado por dois grandes protagonistas, o direito penal e o processo civil. E não adianta a gente querer negar que o processo civil, quando historicamente, ele teve muito mais autonomia. E eu vou só dar um exemplo de que isso continua no mundo real de hoje. A Comissão de Juristas que foi instituída no Senado Federal para propor um novo Código de Processo Penal foi de 2008. A do processo civil foi de 2009. Ambos os projetos foram juntos para a Câmara dos Deputados, em 2010. Ou seja, eu andei muito mais rápido com o processo civil no Senado e na Câmara dos Deputados. A gente já tem uma lei há mais de 5 anos de processo civil. E o processo penal está há 3 legislaturas à espera de cuidado. Isso mostra que a questão desse protagonismo do processo civil não é uma invencionice, é algo real, não é? É algo que é da nossa realidade. Mas o que mais atrapalha isso no processo penal, e pelo menos nesse ponto a gente tem conseguido algumas vantagens, no sentido de vedar, é o uso da ideia do poder geral de cautela do processo civil no processo penal. Isso para nós um dos maiores perigos. Na verdade, o que tem acontecido é que também o direito civil ele está sendo coaptado pelo direito penal. Então, hoje, por exemplo, cada vez mais a gente percebe que as sanções cíveis, elas se aproximam das sanções penais, né? Então, você tem atualmente aquilo que na filosofia do direito, Dworkin já dizia, o direito é um só. A gente divide ele em ramos, em disciplinas, para facilitar a compreensão, mas o direito é um só.
Então, é importante a gente pensar o seguinte, no processo penal, eu não posso abrir mão da reserva jurisdicional, que significa uma decisão judicial para qualquer ato jurisdicional, para qualquer medida que afete direitos fundamentais, e que elas sejam previamente definidas de forma específica. Nós não podemos aceitar um cheque em branco no processo penal, e é isso que o Poder Geral de Cautela do processo civil é um cheque em branco. Né? E aí, eu acho que a gente pode elencar alguns problemas e algumas crises. E um ponto que eu acho legal é esses problemas e essas crises, elas estão muito pensadas por nós a partir desse grupo que eu e a professora Vitória participamos, junto com o professor Fauzi, o professor Nereu e o professor Geraldo Prato, e colegas de fora do país, que é o professor Leonel, do Chile, e o professor Manuel Valente, de Portugal, de alguns pontos que são crises que o processo penal tem que resolver por agora. Uma delas é a questão da demora processual e do número absurdo de processos penais que nós temos. Né? Outro dia, uma aluna minha de graduação pediu para orientar um TCC, e ela falou que ela queria falar sobre execução penal e da ressocialização. Eu falei assim, desculpa, ressocialização não existe num país que tem o caos penitenciário que nós temos. Né? Então, a gente tem um problema que a gente precisa aceitá-lo. E aí eu vou usar um termo do Fauzi, que é, nós precisamos desidratar o processo penal. E, infelizmente, os processualistas penais não gostam disso. Tem uma enorme resistência a soluções que a gente precisa pensar elas, no mínimo com um pouco mais de pragmatismo, porque eu não tenho como ter uma vara com 15 mil processos, né, de primeira instância para um juiz poder julgar. A gente fica falando de demora processual e reclamando, advogado fala muito disso, às vezes falam que o advogado é que causa a demora processual e tal, que eu acho uma besteira, porque advogado que faz demorar, ele faz estender a dor do seu cliente. Processo penal é a angústia da incerteza. Eu prefiro, sabe, eu não sei se essa é a melhor tática, desculpa, mas nessa ideia de uma empatia com o ser humano, o advogado precisa também pensar um pouquinho, será que o meu cliente quer que eu sofrer 20 anos com o processo lá, que o negócio não resolve, e que você fica sempre com aquela espada na cabeça, sua vida fica ali parada? Então, assim, vamos pensar melhor essa demora, vamos entender que a gente precisa diminuir o fluxo do processo penal, vamos aceitar e vamos propor soluções, vamos tirar algumas coisas para o direito administrativo sancionador, parar de usar o processo penal, o direito penal como meramente uma ameaça, vamos aceitar os acordos dentro dos limites, numa qualidade melhor, vamos aceitar a justiça restaurativa com efeitos penais, porque senão também não adianta de nada, né? Então, assim, não é acabar com o processo penal, mas é deixar o processo penal para aqueles casos que a gente precisa mesmo de usar toda essa técnica, esse instrumental processual relevante, importante que nós temos para os casos que merecem ser processados nesse âmbito. Então, eu acho que isso a gente precisa repensar mesmo. As nossas viagens existe um grupo de professores de processo penal que fez 2 visitas técnicas, uma ao Chile e outra ao Uruguai, para estudar as reformas. E assim, uma das coisas mais evidentes que a gente visualizou, especialmente no Chile, muito mais que no Uruguai, foi a gestão profissional dos tribunais. Pensar o seguinte, juiz recebe bem para julgar. É uma coisa bem pragmática, bem simples, até singelo, né? Ele não recebe bem para ser gestor.
Ele não precisa ficar gerindo o papel, a impressora, as férias, nada disso. Ele precisa julgar. O resto... E aí, que nós vivemos numa estrutura muito paradoxal, né? Nós pagamos bem aos nossos juízes, eles fazem tudo menos julgar. O julgar, eles botam para o assessor fazer a sentença. Então, assim, quando eu brinco da oralidade efetiva, a oralidade efetiva exige do juiz e do promotor e do advogado, primeiro, uma preparação prévia e estar ali à disposição na audiência para a solução daquele caso. Não dá para ele ficar assinando outra coisa, não dá. Ele tem que fazer, ele tem que estar integralmente ali. Por isso que as pessoas não gostam, porque vai mudar o mindset da organização dos juízes e promotores que resolvem um monte de outra coisa. Mas para fazer isso, a gente tem que tirar deles algumas responsabilidades que eles têm hoje e que atrapalham a vida deles, não é? E aí, eu acho que essa outra questão é a resistência das carreiras jurídicas às reformas, que tem muito a ver com isso que eu já te falei há pouco, e uma incompetência nossa de não pensar o período da vacatio legis para além do século XIX. Né? A gente está lá no século XIX, quando a gente fala de vacatio legis no Brasil. É uma coisa assim, uma tristeza, porque se vocês forem pensar, a questão do juiz das garantias no Brasil, o primeiro entrave foi que a vacância da lei não foi pensada estrategicamente. Né? Ninguém treinou os juízes, as pessoas queriam que o negócio profit acontecesse. Não tem jeito, gente. O mundo inteiro, em termos de direito comparado, já nos auxilia muito, indicando que a gente precisa capacitar os operadores durante a vacatio legis. O exemplo nosso é o Código de Processo Civil. Ele foi reformado no período de vacatio legis, mas o dia que falou assim, a partir de hoje tem um código novo, ninguém sabia o que fazer com ele. Aí que os tribunais resolveram, nós vamos organizar isso, sabe? A gente está vivendo isso diferente pela primeira vez com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela entrou em vigor, mas as sanções não. Todo mundo está falando mal disso. Eu tô achando uma experiência interessante, porque é a primeira vez que a gente vai tentar entender isso como um momento para você se preparar preventivamente, para se organizar, planejar, né? E isso é importante. Então, acho que esses pontos são pontos de problemas, de reflexões, e que, vou falar a verdade com vocês, eu acho que o processo penal e a pesquisa em processo penal, ela é muito rasa ainda no Brasil, porque algumas coisas a gente não faz. Então, esses pontos a gente não trabalha a questão. Eu tenho trabalhado muito isso com alguns dos meus orientandos, como é que o racismo, a questão de gênero, ela se coloca dentro disso. Então, por exemplo, a audiência de custódia é um espetáculo, mas a audiência de custódia mostra para o juiz a cor da pessoa. E antes era um auto de prisão em flagrante. Mudou. Eu tenho uma das minhas orientandas, essa é a dissertação de mestrado. A questão de gênero, é evidente que o processo penal cautelar aplicado às mulheres, por exemplo, ao direito à prisão domiciliar e outras coisas, é muito diferente do praticado pelos homens. E a própria audiência de custódia, o que um fala sobre o outro, é muito o que o juiz diz, por exemplo. Por que você não estava em casa cuidando dos seus filhos? Essas coisas. É evidenciar algo que está lá na fundamentação da decisão, e que não está, né? Porque está na cabeça do nosso julgador, da nossa julgadora, mas não está na fundamentação da decisão, né? E aí, gente, eu acho que aqui eu tenho talvez uma posição um pouco diferente, porque quando se fala em proteger
essas vulnerabilidades dentro do processo penal, não me parece que as mulheres que estão no processo penal, especialmente como juízas e promotoras, estão todas elas engajadas nisso. Lembrem-se que um dos casos mais repugnantes que tivemos nos últimos anos, lá em São Paulo, daquela menina que deu à luz a uma criança dentro da carceragem e que 2 dias depois voltou com o bebê para a carceragem, e que a Defensoria Pública pediu a prisão domiciliar, o parecer e a audiência de custódia foram feitas por uma juíza e por uma promotora grávida. Então, isso não é pouca coisa. Né? Isso significa que essa ideia da empatia pelo ser humano que a Vicky falou não é uma questão só para mulheres. Todo mundo precisa ter empatia ao ser humano, independente de gênero, de raça, e é isso que está faltando no processo penal. Eu não acho que é uma questão que tão fácil da gente resolver, e ela é muito mais complexa, ela tem um nível de complexidade muito maior. Né? E aí, por fim, a questão da emergência, a gente passou de uma emergência terrorista para uma emergência digital. Né? E o trabalho que a gente teve lá no grupo, que eu faço referência, acho que eu escolhi essa aula de hoje para falar muito mais daquilo que eu e a Vitória fizemos nos últimos meses, juntas, né, do que outro, né? Então eu tentei ligar tudo isso, né? Que essa, inclusive, é a disciplina que eu estou dando no mestrado e no doutorado da PUC, né? Que é cautelaridade e emergência penal, e a gente está trabalhando justamente isso, ou seja, eu comecei a fazer minha pesquisa sobre emergência com, assim, o drama era o terrorismo. Hoje, tudo é surveillance, tudo é hipervigilância, né? E a gente está vivendo isso. Então, aquilo que o Jacobs, de alguma forma, falava num diagnóstico que todo mundo não acreditou, é verdade, ou seja, do terrorismo, essas questões passam para a organização criminosa, passam para a questão da migração, passam para a questão dos crimes eleitorais, passa por toda a criminalização que trabalha com movimentos midiáticos de slogan estilo combate à corrupção, combate à migração ilegal, combate... sabe, esse slogan funciona muito bem e ele tira do processo penal cautelar as garantias processuais, porque o Pérez Lúnia falava isso, que ele entendia que filosoficamente o direito tinha alguns temas que o Estado de Direito não dava conta. E na época ele nomeava o terrorismo, a migração e a questão do tráfico. E é isso mesmo. Essas questões a gente não dá conta, então a gente vai usar sempre a válvula do processo penal cautelar. E agora a gente tem mais uma questão que é esse uso digital, né, desse monitoramento constante, desse número exponencial de dados, que a gente está usando ele para tudo. E aí sai até da esfera do processo penal e vai para a segurança pública, né? Que com esse uso, né, no policiamento e tudo isso faz com que a gente precise pensar uma emergência digital no âmbito penal diferente daquilo que era o do terrorismo. Porque agora a gente não fala mais, por exemplo, da retirada compulsória de sangue. A gente fala da infiltração. Né? A gente antes falava de tortura. A gente fala agora de monitoramento constante. Né? A gente, às vezes, vai falar... E tem muita coisa aí que o processo penal não está sequer preparado. A gente resiste muito à modernidade, né? Nós somos sempre jurássicos. O processo penal tem esse problema, sabe? A gente fica resistindo a tudo. A gente resiste a todas as mudanças, nós somos sempre os últimos. E aqui no Brasil a gente ainda é mais jurássico, na minha opinião. Então, os caras já estão fazendo super coisas com a tecnologia
e a gente fica, não, 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 não vamos. Só que a gente não estuda e aí a gente aceita tudo, né? E recebe tudo isso dessa forma. Então, eu acho que esse é o momento atual. A gente passa de um processo cautelar que antes era sempre provocado pelo processo, pela questão do terrorismo e outras, para passar agora a ter um processo penal provocado pela tecnologia e por esse uso da tecnologia e por tudo que ele gera para o processo penal que a gente precisava pensar. E aí, o uso de meios digitais nas medidas cautelares, né? A gente está lá discutindo isso. A gente fez uma proposta, né, para podermos buscar princípios éticos, né, para o uso dos meios digitais dentro do processo penal. A Vic trabalhou muito nisso comigo e com o Fauzi, a gente debruçou nisso na cadeia de custódia das provas digitais, ou seja, que é justamente esse problema. É um elemento que está lá na investigação e que já desdobra para o processo penal e já impõe a responsabilidade penal sem contraditório, sem ampla defesa nenhuma, né? Que é o grande problema, porque tudo que vem da tecnologia traz para nós um desconforto tal, como operadores do direito, que a gente acredita que aquilo é uma verdade. Né? Então, por isso que o Émile Sadan, que é um estudioso da tecnologia francês, fala que a gente está construindo uma verdade aleiteica, né? Uma verdade que não é verdadeira, mas ante ao nosso analfabetismo digital, que é evidente, né? Porque a gente nem discute, por exemplo, como é que o COAF fez o relatório, né, de investigação financeira, de inteligência financeira, desculpa, quais elementos ele compartilhou e minerou com outras bases de dados. Ninguém discute isso, né? E ninguém está nem aí para isso. Nem sabe o que pode estar lá. Então, assim, a gente precisa tomar mais lugar nessa questão que é essa emergência digital para o processo penal cautelar. E aí, vocês que estão especializando-se, estão aí estudando, vocês têm que entrar nessa, porque é muito mais fácil para vocês entenderem essas coisas que para nós, não é? Eu, particularmente, tive que ir para a aula, sentei no banco lá do programa de pós-graduação em ciência em computação e informática da minha universidade para aprender o que era essas coisas, porque eu falei assim, gente, eu olho para isso e não entendo nada, mas eu tenho que aprender alguma coisa. Mas os jovens, e a PUC do Rio tem uma pegada muito legal no digital, né? Na inteligência artificial, no uso da tecnologia, que eu acho que vocês que têm que ajudar a gente a trabalhar nesse lugar. Eu acho que era isso, Vicky. Tá bom? Eu botei aí meu e-mail para o pessoal, se precisarem de alguma coisa. E se eu der conta de responder, viu, gente? Tem dia que tem semanas que isso fica para um momento que não dá mais, que está tudo muito difícil. Ai, Flaviane, foi maravilhoso. Eu acho que para mim foi uma aula. Muito, muito bom. Eu, assim, tinha uma coisa assim que você falou aí que, para mim, nessa questão da cautelaridade, que eu achei genial, que você coloca o paradoxo, né? Exatamente isso, cautelaridade permanente e executariedade provisória. Eu acho que isso é o grande mote que a gente tem. Primeiro, eu também quero agradecer aqui a presença da doutora Hanna, do professor Denis Sampaio. Ei, Denis, saudade! A Yolanda, que foi sensacional, ela está aqui coberta, aqui, a Newton, mas a Yolanda também foi ótima, porque te deu um suporte, aí, uma troca. A todos os alunos que estão aqui, tem vários alunos meus de graduação aqui e tem vários colegas que estão ali da especialização também. Então, fico muito feliz. Eu sei que você está toda dolorida aí. Eu queria dizer
como a sua aula foi assim preciosa para mostrar o estado de coisas do processo penal no momento. Eu acho que abre vários e vários links e várias possibilidades de estudos, de grupos de estudos, ou mesmo para quem está aí na especialização escrevendo, ou quem está na graduação para fazer o TCC, para fazer a monografia. Enfim, se deu um panorama assim, ao mesmo tempo que amplo do processo penal, preciso naqueles pontos mais importantes, naqueles pontos que efetivamente onde a gente encontra uns nós complicados de serem desfeitos. Então, eu só tenho a agradecer. Ô, Vicky, mas apesar do meu estado, eu aplico meu marco teórico contraditório. Então, assim, se certo. Então, quiserem abrir para alguma pergunta e tal, fique à vontade. Quem quiser abrir para fazer alguma pergunta, a professora Flaviane se apresente, abra o vídeo e faça a pergunta. Eu sei que tem alguns alunos meus, por exemplo, tinha que eu falei, a Yasmin, se ela está aí ainda, ela estava perguntando sobre a questão do marco acusatório e da democracia, desse inquisitivo. Não sei se ela continua aí, se quer perguntar. Não sei se tem mais alguém. Não é possível. Tem. Quer perguntar? Não, agora não. Passou aqui né? Porque eu tenho aqui o meu filho que está assistindo. E tem também, agradecer também, doutor Fernando, que está aqui assistindo. Alexandre Canaline, você quer fazer alguma pergunta, Alexandre? Eu vi que você apareceu aí. Você tem algum questionamento a fazer, professor Flaviane? Abre tua... Eu estou abrindo o microfone dele, professora. Tá bom. Aí foi. Professora, agora foi. Não, só para explicar, o microfone, ele não me dá a possibilidade de abrir o microfone. Ah, tá. Sem autorização. É só com a gente, professor. Então tá. Então, quem quiser fazer a pergunta, peça a autorização para que o pessoal do IDD abra. Vamos, Alexandre. Bem rapidamente, assim, bem rápido. Primeiro, parabenizar, claro, a professora Flaviane Barros pela exposição. E a impressão que a gente tem é exatamente isso. Parece que a gente está colocando a carroça na frente dos bois, falando linguajar bem popular, né? Então, a gente parte já para fazer coisas provisórias, né, processos cautelares, sem passar pelo conhecimento. E lembrando que isso deveria, pelo menos, ser exceção à regra geral, né? A gente deveria usar essas medidas em casos excepcionais, né? Em casos assim, olha, vai comprometer a ordem pública, sabe lá o que é ordem pública, que é também outro problema que a gente não sabe, né? É definir com muita precisão, mas vai comprometer a ordem pública, vai colocar em risco a instrução aqui processual e tal, vamos partir para uma coisa cautelar. Mas o que a gente vê, na verdade, não é bem isso. A gente vê que a presunção de inocência não está permeando todo o processo penal, né? A parte do pressuposto que o sujeito é culpado. Lembra o modelo inquisitivo, né? Então, vamos fazer tudo para a gente chegar na verdade real, né? Custe o que custar, né? Os fins justificam os meios. Então, isso que a gente tem visto e acompanhado a gente tem visto como eu entendo como uma deficiência, uma anomalia do processo penal que se coloca numa condição de acelerar, né, para talvez dar uma resposta à sociedade, mas que a gente sabe que nem sempre essa pressa toda vai nos trazer perfeição, né? Então, é bem em linha aí com o que a professora Flaviane Barros transmitiu, mas só colocar essa observação. Denis quer fazer uma pergunta. Doutor Denis, você pode abrir o dele aqui para ele fazer. Cadê o pessoal? Abrir aqui o Denis. Eu posso abrir o do Denis?
Não. Cadê o pessoal aqui? Estou abrindo, professora. Foi. Eu não quero fazer pergunta, não. Eu queria só saudar essas brilhantes professoras, professora Vitória, professora Flaviane. Só vocês duas mesmo para me tirar das minhas férias para assistir essa excelente aula. Um beijo nas duas e a todos que estão aqui assistindo. Doutor Fernando, agora, deixa eu abrir. Doutor Fernando Drummond, aqui, tá pedindo para abrir. Cadê o pessoal aqui para abrir? Eu não consigo abrir. Agora. Abrir, você tem que abrir. Eu não consigo fazer isso. Já liberei, professora. Acho que eu estou aqui, né? Desculpe aí eu tenho um problema entre a cadeira e os teclados que nunca funciona muito bem. Denis, um abraço para você, que saudade, querido. Está em Búzios também? Eu também. Bom, professora, eu vi que a professora falou rapidamente das questões das cautelares e o seu uso como segurança pública, né? É um grande sabor, a gente que sempre participou dessa resistência, ver que as cautelares que eram para ser usadas nas garantias pessoais estão sendo utilizadas muito mais como medidas de segurança pública do que como garantias, né, do acusado, né? Eu vi que a professora passou por ali e esse tema assim me é muito caro e desperta um certo interesse. Se a professora puder exemplificar ou dissertar um pouquinho sobre isso, eu tenho muito interesse. Posso, Vicky? Pode sim. A Hanna vai querer fazer pergunta. A Hanna espera um pouquinho ou quer juntar tudo? Acho que... Não, se for só ela, vamos com ela, que aí a gente faz 4. Não sei. Pois é. Hanna, o pessoal aqui do IDD, você pode abrir para a Hanna, para ela fazer a pergunta também, aí junta tudo. Bom dia, quase já boa tarde. Eu sou Hanna, de Brasília. Sou advogada, sou professora de processo penal na graduação, sou professora de núcleo de prática também, e estou tentando me inscrever no mestrado aqui da casa de vocês, e eu gostaria de fazer uma pergunta que também é muito cara, como o colega comentou, essa visão de celeridade e fragmentariedade no rito sumaríssimo. Se vocês enxergam isso, né, que existe uma celeridade dentro do procedimento sumaríssimo, e quanto à justiça restaurativa, que na prática também acho muito interessante, apesar de aqui no Distrito Federal ainda ser pouco utilizado, mas eu queria saber a opinião das professoras com relação à justiça restaurativa aplicada na violência doméstica, por exemplo. Só isso, agradeço, parabéns pela explicação, professora Flaviana, foi muito interessante. Eu separei vários pontos aqui para possivelmente escrever alguns artigos aí nos temas. Obrigada. Eu vou começar pelo afeto. Então, o afeto é o Denis mandando um abraço nas férias dele. Denis, minha inveja total, que eu queria tanto umas férias. Mas é muito bom vê-lo, né? E não quero que isso seja um elemento para incomodar o seu descanso, mas é muito bom ver, ter, né, esse seu afeto mesmo nesse longínquo momento que a gente está, onde todo mundo está muito distante. Professor Alexandre Canaline, eu concordo com o que você está falando, mas assim, eu acho muito importante a gente trabalhar, além da questão constitucional, a questão convencional. E assim, se nós formos fazer uma pesquisa cuidadosa na Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil, ele não poderia ter ordem pública como fundamento para decisões cautelares. Porque seja os relatórios da prisão preventiva de 2013, depois de 2017, e o que nós temos, toda a estrutura principiológica das decisões da Corte em Direitos Humanos, o Brasil precisava ficar livre dessa
ancoragem à discricionariedade, porque o que é a ordem pública? É um conceito que permite tudo, e a gente tem que tentar fazer o esforço de limitá-la. Não é fácil. Eu acho que legislativamente falando, a gente teve um esforço agora, durante esse período que a gente trabalhou nas férias, eu, a Vicky, a Vitória, o tempo inteiro, mas assim, uma coisa que eu percebi, e eu vou contar para você uma experiência que foi muito engrandecedora no curso lá do Serra, no Chile. Nós fomos fazer uma audiência de custódia simulada. O meu grupo tinha eu como advogada, tinha alguns advogados que são do meu grupo de pesquisa à época, na PUC de Minas. Aí tinha o Fauzi e tinha o Grandinetti e o Maurício Zanotti. Aí a gente combinou assim, falou assim, advogado vai ser advogado, promotor vai ser promotor, juiz, aposentado vai ser juiz, porque se já foi juiz uma vez, vai ser o resto da vida. E aí o Maurício assim, e eu falei assim, Maurício vai ser juiz junto com ele. Aí, vocês não podem, e aí nós combinamos antes assim, vocês não vão poder ler o caso que a gente vai simular. Aí ele ficou bravo, eu lembro, ele falou assim, então eu vou lá comprar uns livros enquanto vocês ficam aí preparando. A gente tinha um tempo para fazer a dinâmica e tudo mais. Aí a gente fez a audiência. Eu lembro até hoje do Maurício falando assim, gente, eu queria só dar um depoimento deu como juiz aqui, que eu nunca fui, e da experiência dessa aqui, que foi o seguinte, você percebeu que a gente hora nenhuma discutiu o mérito do processo penal, ou seja, qual era o caso? A gente discutiu cautelaridade, ou seja, a gente discutiu por que ele precisa ficar preso antes do processo. É isso que falta. Por isso que quando a gente fala que a gente precisa dar audiência com a oralidade efetiva, uma oralidade verdadeira, significa também que a gente precisa, na época da vacatio legis, treinar as pessoas. A gente não treina os nossos juízes, a gente não treina os nossos promotores, a gente não treina os nossos advogados. Para poder, e é treinar mesmo, é filmar a simulação e falar assim, olha aqui, nossa, você foi péssimo, vamos melhorar isso aqui. Por que a gente não faz isso? Sabe? Eu não vejo, sabe? Isso não fere a ideia de uma autonomia, né, profissional, não é nada disso. Mas as pessoas precisam ser capacitadas. E aí essa frase ficou era super singelo, mas era uma coisa assim, que só vivenciando aquilo é que a gente mesmo, como autores que escrevem, a gente conseguia corporificar isso numa audiência. Então, o Alexandre, eu acho que esse ponto vale a pena a gente pensar. A gente precisa, quem está lá na escola judicial, na escola do Ministério Público, na escola da Defensoria Pública, a articulação entre elas para as pessoas já saírem treinadas disso, eu acho isso super importante. Né? Nós, no último curso do Serra, no mês passado, pelo IBRASP, eu falei, tem um textinho bobo lá no Serra, que é treinamento como futebol, que é muito legal, os cariocas adoram futebol, então vocês vão entender, como eu, que também gosto muito, vocês vão entender, é isso, e isso não é bizarrice, isso não é transformar o direito num lugar menos glamouroso, menos científico, é transformar a técnica do direito naquilo que ela tem que ser, treinamento, desculpa, se alguém não concordar comigo, tudo bem, mas a audiência é treinamento para a gente não ser inquisitório, porque não tem jeito. Se eu não eu não ver como é que é o modelo, se eu não ver o que é a acusatoriedade, eu nunca vou entender a minha inquisitoriedade. É isso que a gente está tentando dizer, não é? Não é teórico, isso é cultura. E cultura só tem um jeito, você tem que vivê-la. Se você não vivenciar, não vai adiantar. Então, eu acho que a gente podia experimentar isso. Experimentar, trabalhar isso para que a ordem jurídica perca esse valor, né, que a gente tem, quando a gente faz a audiência cautelar oral, ser verdadeiramente oral, e onde a gente discuta só a cautelaridade e não o que é
a materialidade, a autoria, o tipo penal, que vai ser discutido no momento certo dentro do processo de conhecimento. Então, acho que esse ponto ia ser muito legal. Quando o professor Fernando Brum falou sobre a questão da segurança pública e das cautelares, eu sou uma pessoa otimista, por natureza, tá? Tenho um otimismo até exacerbado, segundo o meu marido, que acha que eu sou muito otimista e resiliente. Mas me parece que a Lei Geral de Proteção de Dados, quando determina a criação de uma legislação específica para tratamento da questão da proteção pessoal em segurança pública e em investigações criminais, ela dá ao processo penal uma chance de conversar sobre direitos fundamentais e garantias processuais e de permitir isso, que é o que é segurança pública, o que é processo penal é processo penal. Mas eles têm que conversar em algum lugar, né? Então, eu não posso fazer tudo em todos os lugares. E eu não posso transformar o processo penal cautelar em instrumento de segurança pública, né? Eu sou uma pessoa... alguns vão falar assim, eu dou aula com o professor das ciências sociais, que ele tinha escrito um artigo que falava que justamente que o poder judiciário e os juízes tinham que passar a ser sujeitos, atores da segurança pública. Eu falei assim, você está louco? Aí ele não conseguia entender, porque nas ciências sociais não é fácil as pessoas entenderem que o juiz é um ator de garantia. É um órgão de garantia. O Poder Judiciário é órgão de garantia. Não é órgão para execução, para controle. Desculpa, controle é a administração pública, é a segurança pública. Nós somos o Poder Judiciário e o processo penal são instituições de garantia. Né? Então, é nesse lugar que a gente tem que ficar. Então, acho que isso ainda é mais complicado quando você estuda em outras legislações onde o medo do terrorismo é ainda maior. A gente teve uma aula com o professor Manuel Valente, informalmente, né, durante o nosso... Mas vale a pena estudar isso, justamente por quê? Porque as determinações da União Europeia são muito mais rigorosas numa articulação entre a segurança pública, a inteligência e a questão da soberania e a questão do processo penal. Então, esses lugares, a gente não pode negar que eles precisam conversar, a gente só tem que estabelecer melhor, né, esses limites. Mas negar que eles, de alguma forma, têm alguma interação, eu acho que já deu errado. Então, o que nós temos que agora ver é, assim, quais são esses limites? O que é possível? O que pode ser apropriado, compartilhado, o que não é? Porque está indo tudo, gente. Os laboratórios de inteligência financeira das polícias estão fazendo o que quiser com todos nós e nossos dados e sobre o argumento de segurança pública, mas isso é investigação criminal e processo penal. Então, nós perdemos a separação. Na revolução digital está muito mais sobreposto essa função de controle com a função de garantia, e eu acho esse também um grande risco. Espero ter respondido. Hanna, eu sou super a favor de desidratarmos o processo penal. Então, a desidratação do processo penal é criar um outro modelo de processo. Eu não vou falar procedimento, porque é contra o meu arco teórico, tá? Desculpa. De processo de sumarização. Ele tem que ter menos tempo. Vai ter. Mas tem que ter garantias. Então, por exemplo, acordo sem denúncia não dá. Acordo precisa de imputação. É a mesma coisa que falar assim, não, você vai fazer... quanto que você deve? Quanto que você quer pagar? Se ninguém me falar quanto que eu devo, eu não posso falar quanto que eu quero pagar.
né? Então, assim, a gente precisa pôr alguns limites a isso. Eu acho que o primeiro grande questão é essa. Acordo precisa de denúncia. É contraditório, né, da forma mais singela, mas é contraditório, como iguais possibilidades. Né? Então, não tem jeito da defesa ter iguais possibilidades de fazer um acordo se eu não sei o que o promotor vai denunciar. Então, acho que esse primeiro é o grande pressuposto. Então, a celeridade, eu não tenho medo dela. Entendeu? Eu não tenho tanto medo dela. A gente percebeu, por exemplo, no Uruguai, eu lembro muito do Antônio Pedro, que estudou na PUC, e ele olhava para mim e falou assim, não é possível, Flavia. O que é isso? Eu tô assim, calma, Antônio. Primeira coisa, eu acho que a gente precisa lembrar uma questão que é uma coisa que eu tenho falado há muito tempo. O processo penal esqueceu de conversar com a criminologia. Então, isso é um grande problema para nós. Porque quando eu faço uma comparação com o Chile e com o Uruguai, as pessoas não conseguem entender o seguinte, o nível de criminalidade do Brasil é diferente. Quando eu vejo os casos que a gente assistia às audiências lá, que eram entendidos eles como casos graves, onde tinha grave ameaça. No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro e em vários outros centros urbanos, né? No Rio de Janeiro, porque nós estamos falando na PUC do Rio, mas em qualquer centro urbano, isso não é uma... Eu não quero ficar discriminando o Rio de Janeiro como lugar da violência e do crime organizado, não é isso. Até porque, por exemplo, no Rio Grande do Sul tem uma facção criminosa que chama Bala na Cara, e especializada em decapitação de pessoas. Você sabe que é eles porque eles decapitavam N corpos. Então, assim, nossa criminalidade violenta é muito violenta. Então, alguns crimes que não são tão violentos, eles têm diretamente relação com outros. Então, quando a gente fala em desidratar o processo penal, não dá para desidratar o processo penal sem que conversar com a criminologia. Porque é ela que vai falar assim, ó, onde resolve e onde não resolve. E aí eu vou falar com vocês, eu sou ultra a favor da justiça restaurativa em violência doméstica. O movimento feminista radical, que me desculpe, mas eu oriento, inclusive, trabalhos de mestrado sobre isso, de juízes que estão fazendo um trabalho lindo de justiça restaurativa com homens agressores no interior aqui de Minas Gerais. E a defesa vai ser por agora, né? Mas eu acho que isso é muito importante. E que tem que ter um benefício penal. Não é justiça restaurativa lá, não. Para mim, justiça restaurativa sem benefício penal é bis in idem. Porque as práticas restaurativas, elas são constrangedoras se você for... Você precisa... constrangedoras que eu estou falando é mais ou menos assim. Fazer uma dinâmica de grupo na escola. Tem gente que não aceita. Tem aluno que não quer. Agora, por exemplo, eu recebi outro dia uma comunicação, falou assim, você não pode obrigar o aluno a abrir a sua câmera para fazer a pergunta. É direito dele. Eu falo assim, então assim, um nível de constrangimento tem. Por isso que ela tem que ser consentida, ela tem que ser verdadeira. E ali tem muita verdade, sabe? E muita emoção. É onde o sangue vira outras formas diferentes, né? Então, assim, eu acho ela fantástica, eu acho ela um caminho, e acho ela um caminho na violência doméstica. Porque senão você simplesmente vai punir e as coisas vão se replicar. Eu estudo vitimologia há anos. E assim, psicanaliticamente falando, uma mulher vítima de violência doméstica precisa também de tratamento, porque ela pode repetir esses mesmos padrões no futuro. Não é só o homem. Né? Então, assim, a justiça restaurativa ela ajudará a todos a se abrirem para essa noção de um conflito integral e de uma solução. Então, assim, eu sou...
se alguém me pergunta, eu até, assim, para poder passar a justiça restaurativa no Brasil com efeitos penais, eu até falo assim, não vai ter para violência doméstica? Tá bom, continuamos a luta. Mas o pouco que entrar já é melhor que nada. Né? Porque hoje o que nós temos são projetos pilotos sem uma base legislativa para sustentar, onde cada um faz o que bem entender. Né? Então, aí você cria monstros, tipo, eu ouvi outro dia uma notícia de que um juiz chama a mulher na audiência para falar o que ela quiser para o agente, o autor do crime, xingar ele do que quiser com o policial do lado. E isso é justiça restaurativa. Eu falei assim, não é possível que isso está sendo feito. Então, tipo assim, eu prefiro a regulamentação e os direitos fundamentais de todos serem respeitados, né? Então, eu acho que é esse... eu lembro que eu escrevi isso na introdução da minha tese. Trabalhar com vítima não quer dizer abrir mão de direitos de acusado. É simplesmente introduzir mais uma pessoa. Então, assim, eu acho que vedar qualquer solução que não seja a pena na violência doméstica é tirar da vítima o seu protagonismo dentro do conflito, a sua condição de sujeito de direitos. Então, assim, não adianta. O que me falarem, eu vou falar assim, eu sou contra, tá? Espero não ter muitas pessoas bravas comigo com essa posição, mas é a minha posição cientificamente. Eu não aceito essa ideia, no mundo inteiro é assim, veda. Eu falo assim, tá, no mundo inteiro, ninguém sabe muito bem como fazer isso, né? E aí, assim, você usa um case, uma pessoa, como é o nosso caso, né, na nossa legislação, que tem até um nome, né, para poder transformar essa naquele modelo né? E aí você coloca todas as vítimas naquele lugar. Eu acho isso muito complicado. Eu não gosto disso. Tá? Espero ter atendido. Vicky, tá com a palavra aí. A palavra, eu assino embaixo. Eu tenho uma dificuldade nesse último ponto. Eu concordo plenamente com você e eu me lembro da experiência quando o Nicolite estava em São Gonçalo, na vara de violência doméstica, que ele formava justamente antes de qualquer questão penal, né, de entrar o penal enquanto coisa, ele era questão justamente de grupos, tinha grupos de atendimento aos homens, mas era uma coisa, não era essa coisa formal. Ele efetivamente fazia aqueles grupos das mulheres e depois fazia o trabalho do casal antes de começar qualquer outra questão. Nos 3 anos que ele ficou lá, se viu naquela região uma diminuição, porque isso que você falou, a criminologia tem que conversar com o processo penal. Qual foi o resultado de um trabalho de 3 anos nesse sentido de uma justiça restaurativa na violência doméstica? A diminuição de casos de violência doméstica. Então, que são dados que a criminologia recolhe e consegue justamente demonstrar um caminho de política pública, né, nessa seara criminal. Então, eu acho que nós realmente... E outra coisa importante que não diz exatamente respeito da criminologia conversar, quer dizer, tem desrespeito, né? Mas é mais uma coisa, nós não estamos trabalhando, que isso foi uma coisa que no doutorado eu quis trabalhar, é o quanto dos discursos criminológicos legitimantes do poder penal são passados via processo penal. O processo penal se tornou um instrumento no qual os discursos legitimantes de poder, de força, de controle social vêm se desenvolvendo. Não são mais as teses penais. É o processo penal, é o locus onde esses discursos autoritários estão se colocando. E isso... a criminologia aponta isso. É importante, realmente, eu acho que essa sua fala, as suas respostas são fundamentais para a gente entender o quanto a criminologia diz respeito às ciências penais, e não só um apêndice ali para os sociólogos, etc. Temos que prestar muita atenção
no que os criminólogos vêm dizendo, sobretudo quando se trata de construção de discursos legitimantes e, o mais importante para a gente, de discursos deslegitimantes do poder punitivo, né? Então, eu acho que foi assim perfeito o que você falou. E eu acho que essa questão da desconstrução dos discursos deslegitimantes do poder punitivo vai passar para o penal e para o processo penal. Essa é uma tarefa dos juristas democratas e que enxergam justamente o processo penal e o direito penal tem uma tarefa, e aí eu acho que Fausto, e você usou o termo Fausto, de desidratar, é exatamente isso. Os marcos teóricos da democracia deveriam fazer com que fossem desidratados esse poder punitivo, os tipos penais, os processos, né, para transformar aquilo realmente, deixá-los para aquelas situações mais graves em termos de convivência em sociedade de uma forma mais democrática, né? Eu só tenho a agradecer, porque sim, é uma aula que você... É uma aula master mesmo que você nos deu hoje. Espero que outras oportunidades nós estaremos juntas. Eu já tenho um bolado aqui, que eu te falei no início, com a Simone Schreiber, né? Então, colocar a Simone e você, Flaviane, vai ser um enorme prazer também ter vocês conosco, falando de processo penal, e falando, no fundo, falando de vida, falando de ser humano e falando justamente das questões de afeto, porque eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem hoje é não perceber o quanto os afetos e desejos estão nas políticas que a gente vem enxergando, né? O quanto de afetos ou falta de afeto e desejo e empatia vem trazendo essas barbaridades que a gente vem assistindo, e muito da nossa, sim, no geral, de como a gente se sente paralisado diante disso. E acho que hoje a sua aula para todos nós é uma aula justamente de como não ficarmos paralisados diante disso e como nós podemos resistir e agir no sentido de caminhar para um processo penal mais democrático, uma sociedade mais democrática. Muito obrigada, Flaviane, muito obrigada mesmo. Foi muito bom te ouvir hoje, muito bom. Para mim também foi uma honra, fico muito feliz, como eu te disse, raramente eu acho que eu nunca tinha tido uma palestra, duas fotos femininas no mesmo cartaz, né? Foi uma inovação, né, no nosso mundo tão cheio de homens, mas que muitos preocupados com esse problema, tá? Exatamente. Mas um grande beijo para todo mundo, um prazer. Espero poder estar aí em outros momentos, Vicky. Beijos.